Boa noite. Na noite de hoje, realizamos a audiência pública de apresentação do Plano de Gestão Integrada da Orla, o tão conhecido Projeto Orla. No hall de entrada da Câmara, há uma cópia impressa do projeto, que também está devidamente publicado no site da Prefeitura de Penha, o www.penha.atende.net, para conhecimento mais amplo, né? Reforçamos que todos os atos convocatórios cumpriram o rigor legal da ampla publicidade para essa audiência. Essa audiência também está sendo gravada e será posteriormente publicada no canal do YouTube da Prefeitura de Penha. O Plano Orla é um instrumento de planejamento de gestão que orienta o uso sustentável da orla marítima, promovendo o equilíbrio entre desenvolvimento urbano, preservação ambiental e uso público das praias. Ele resulta de uma parceria entre a União, o Estado e o município, e estabelece diretrizes, ações e responsabilidades para ordenar ocupações, qualificar espaços públicos, proteger ecossistemas costeiros e prevenir conflitos de uso. O Plano de Orla também fortalece a gestão municipal da orla, incentivando a participação social e garantindo que as decisões considerem aspectos ambientais, sociais, econômicos e turísticos. Destaco a presença do senhor William Zonato, superintendente substituto da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina, da senhora Camila Carneiro de França, da Coordenação Nacional do Projeto Orla, e a senhora Lucy Rodrigues, pela Coordenação Estadual do Projeto Orla. A partir desse momento, eu convido a engenheira florestal e facilitadora do Projeto Orla em Penha, a professora Rosemary Marenzi, para realizar oficialmente a apresentação do plano. E logo após, nós vamos compor a mesa de autoridades para esclarecimento de possíveis dúvidas. Reforçamos ainda que todos os questionamentos deverão ser de forma escrita e serão respondidos pelo corpo técnico ao final da audiência. Os questionamentos e as respostas formais a cada um deles vão estar disponíveis também no site da Prefeitura de Penha, numa aba específica dentro da pasta do Instituto do Meio Ambiente de Penha. No hall de entrada há um formulário para que as perguntas possam ser formuladas, né? Eu vou depois disponibilizar as pessoas que tiverem interesse, mas eu vou esperar a professora realizar a sua apresentação. Por favor, professora. Boa noite. Como ele falou professora, né? Então eu tenho que cumprir o papel de professora, eu vou ficar aqui no meio de vocês, tá? Então, assim, é com satisfação, né, que eu estou aqui apresentando, depois de um longo processo, né, a gente vai falar um pouquinho do histórico, depois do que foi, do que está sendo, né, o plano de gerenciamento da Orla de Penha. E antes da gente apresentar o plano propriamente dito, eu queria colocar para vocês algumas questões que envolvem uma base conceitual, metodológica e legal, para que vocês tenham um bom entendimento para quando a gente chegue nas ações propostas, tá? Então, me perdoe se eu vou ser um pouco acadêmica, né? Mas é meu estilo de ser, tá? Então, vamos lá. Se é que isso aqui vai funcionar. O meu amigo lá diz que funciona. Não, é lá de dentro. Então, a gente começa falando um pouco de uma base legal, conceitual e metodológica do PGI, né, para vocês entenderem. A construção do PGI de Penha, como ele se deu, né, esse histórico. Né, a gente tem várias pessoas aqui que acompanharam esse processo desde lá do início, né? A síntese do PGI de Penha, né, como o Felipe colocou, a gente tem o plano aqui impresso, né, são 150 páginas de plano, então, para a gente apresentar aqui em torno de 45 minutos total, é bem resumido, né? E aí a gente vai falar para vocês do comitê, né, Orla de Penha, que, na verdade, é a estrutura que tem como papel acompanhar, né, a monitorar as ações previstas no PGI, de modo que ela realmente seja realizada, né,
de acordo com as questões legais, com as questões processuais, né, para que tudo ocorra de maneira correta. Ok, então a gente começa colocando aqui, né, qual é o objetivo do PGI? Para que a gente não confunda com o apelido do PGI, que é Projeto Orla. Né? Então, o PGI ele tem como objetivo detalhar e justificar as ações que o município pretende realizar para superar os problemas identificados. Que problemas identificados são esses? São os problemas de um diagnóstico que a gente levantou, né, lá na oficina 1, quando começamos a construir o plano, certo? E instalar uma gestão sustentável, né, a partir desse diagnóstico. É uma manifestação de interesse técnico e político, né, que surgiu, na verdade, lá em 2013, né, pela adesão do município de Penha naquela ocasião, fundamentada no planejamento, com procedimentos, meios e cronogramas específicos. Então, é planejamento, né, não é projeto. Tá? Vocês vão ver que tem algumas ações, né, que pensam em projeto, mas são projetos que vão ter que ser desenvolvidos, né, vão ter que ser analisados e vão ter que ser aprovados pelo comitê. Né? Então, dentro de um plano, a gente pode ter projetos. O que nós vamos apresentar aqui é o plano. Qual é a base legal? Né? Então, a Lei 7.681, lá de 88, eu não vou ler tudo isso, tá? Eu sou professora, mas não sou tão chata assim, né? Ela estabeleceu, ela instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Né? E dentro do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro ficou estabelecido que houvesse planos numa escala de ação a nível de Estado e de município. Né? Em 98, a gente teve a questão do patrimônio da União estabelecido pela Lei 6.936, né, que trouxe a problemática, né, dos terrenos de marinha e acrescidos de marinha, a preocupação da questão ambiental conciliada a isso. Né. No mesmo ano, em 98, nós tivemos o Plano de Ação Federal, né, que deu subsídios para a criação do Decreto 5.300, em 2004, e que foi ele que instituiu o modelo para o Projeto OLA, né, ou seja, para o Plano de Gerenciamento, Plano de Gestão Integrado, né, da OLA, que a gente, então, apelida de Projeto OLA. O que são terrenos de marinha? Né? Imagino que todos vocês saibam, mas acho que não custa a gente ressaltar aqui, né? Já que a gente vai estar tratando de áreas, né, em que incide terrenos de marinha. Então, são terrenos que pertencem à União, né, em função de questão de segurança nacional. É uma área que é compreendida a partir da linha da pré-amar média. Né? Que linha é essa? É a média das marés mais altas de 1831. Né? Então, houve, né, o traçado de uma linha, e a partir dessa linha, 33 metros em sentido do continente, é considerada, então, área de marinha. Além dessa área de marinha, a gente tem os acrescidos de marinha. Né? Então, o que são os acrescidos de marinha? Aqui não consegue pegar na TV o apontador, mas a gente vê ali, ó, nessa figurinha aí, as áreas de terrenos de marinha estão ali em amarelo. Né? Então, a partir de 1831, se houve regressão do mar, né, abrindo espaço para ocupação, ou, né, o ser humano ocupou esses espaços por meio de terraplanagem, né, aterro, certo? Ultrapassando, né, essa área de marinha, isso a gente chama de acrescidos, né? E também são bens da União. Tá? Tipos de imóveis da União. Né? A gente tem os bens de uso comum, né, que são aqueles necessários à coletividade, né, que todo cidadão tem direito de utilizar, que são as praças, as vias públicas, as praias. Né?
Os bens de uso especiais, que são aqueles que, a nível de União, Estado ou município, né, pode-se utilizar para serviços, né, execução de serviços públicos, por exemplo, um hospital público que esteja, né, localizado nessa área, escolas públicas, unidades de conservação de domínio público, né, são considerados, então, bens de uso especial. E os bens dominiais, né, que são aqueles bens que não têm destinação específica, né, de interesse público, então passa a poder ser utilizado por privados, né, por particulares. E a partir daí, né, há uma retribuição pecuniária, né, pela utilização e que serve de receita patrimonial, né? Ok. Tipos de ecossistemas na orla, né? Então, a gente tem orla normalmente constituída de manguezal, né? É o caso da orla de Penha. A gente tem uma pequena representação, mas ainda tem manguezal, né? Os manguezais têm como benefício manter cadeia trófica para pesca, né? A questão do extrativismo, e também são estabilizador da costa. A gente tem as dunas, né, que controlam a erosão e, por isso, tem como benefício a proteção costeira, mas também nos privilegiam com lazer, nos privilegiam com turismo. São as atividades onde a gente executa nossos banhos de sol, né, nossas caminhadas, enfim. Os costões rochosos, né, que são onde também ocorre berçário de espécies. Também tem extrativismo, né, nos costões, inclusive aqui em Penha, né, para utilização da maricultura, né, em alguns dos costões ainda que são permitidos. A questão do turismo em função de beleza cênica, né, e a restinga, né, a restinga com produção de matéria orgânica, benefício a habitat e contemplação, mas, sobretudo, fixadora de duna e estabilizadora de costa. Portanto, né, os manguezais, por serem estabilizador de encosta, assim como as restingas, são áreas de preservação permanente, né? Por isso, o cuidado, quando a gente pensou no PGI, né, de Penha, de ter respeito a essas áreas, né? Ok. O PGI, ele segue uma metodologia, né? E para seguir essa metodologia, existe uma série de roteiros metodológicos, né, que dão apoio, que dão suporte, né? O último manual foi produzido em 2022, né? Mas o PGI de Penha, na verdade, né, atentou a todos os manuais anteriores e procurou se adequar ao de 2022. Qual é o arranjo institucional, né? A gente tem uma coordenação nacional do projeto OLA, né? Por isso hoje a gente tem aqui os representantes, né, da coordenação nacional, onde a gente tem o Ministério do Meio Ambiente e o SPU atrelado agora é Ministério da Gestão, né? Gestão e Inovação, formando o GIGERCO. O GIGERCO é um grupo institucional de gerenciamento costeiro. Aí, a nível do Estado, a gente tem a coordenação estadual do projeto OLA, onde a gente tem várias secretarias, né, que compõem a coordenação, né, outras instituições também da sociedade civil, né, e a formação de uma comissão técnica estadual, né, o CTE, que é aquele que analisa, né, os PGIs. E a coordenação municipal do projeto OLA. Então, a Prefeitura de Penha estabeleceu uma coordenação municipal lá em 2014, né, e a partir do desenvolvimento do PGI, se estabeleceu, né, a partir da coordenação, um comitê gestor já, né, que a gente vai falar um pouquinho para vocês mais para frente desse comitê gestor. Bom, então, só para ressaltar para vocês, né, o PGI, então, é um importante instrumento de planejamento que auxilia o município nas tomadas de decisão e relações com os outros entes federados, né? Vocês viram aí, né, a nível nacional e estadual. E permite o melhor conhecimento e controle do seu território, de forma a favorecer o estabelecimento de convênios entre as prefeituras com universidades, instituições de pesquisa, como a EPAGRE, por exemplo, né, no âmbito socioeconômico e ambiental, né, para possibilitar ferramentas, então, para que o PGI seja um processo, né,
contínuo. Né? Na verdade, ele é um processo que exige uma avaliação constante, né? Um monitoramento, né? Para que realmente as ações, né, aconteçam de maneira adequada. Bom, o fluxograma, né? Então, como que ocorre? Né? Então, a gente tem uma versão, a gente chama a versão preliminar do projeto OLA, que é essa versão que vocês tiveram acesso, né? E que está aqui também publicada, impressa. Né? Ela foi entregue já em 2015, né? Mas em 2022 ela foi aprovada pelo CTE, né? Que é a Comissão Técnica Estadual. Aí nós estamos aqui na audiência pública, né, que faz parte desse processo, tá? Para que, a partir dessa audiência pública, a gente tenha o que a gente chama de versão final do PGI, né, que pode ser a mesma versão, né, se não houver modificações, e para que haja uma agenda imediata, né, das ações, então, para serem cumpridas. Tá? A metodologia do PGI, né, trabalha com uma oficina 1, que é aquela que estabelece o diagnóstico, e a oficina 2, que é aquela que estabelece o planejamento. Ok. Então, com base nisso, né, como foi construído o PGI de Penha? Então, em outubro de 2014, né, aconteceram 2 seminários, um na Sociedade Amigo de Penha e outro na Colônia de Pescadores, reunindo 250 participantes naquela época, né, para explicar o que era o PGI, para convidar as pessoas para virem participar das oficinas. E a primeira oficina, que foi a oficina 1, aconteceu em dezembro de 2014, durante 5 dias na Secretaria de Educação, Secretaria Municipal. E a oficina 2 ocorreu em fevereiro de 2015, também na Secretaria de Educação, durante 6 dias. Então, nós tivemos aí 11 dias de atividades árduas, né, em que as pessoas realmente se empenharam, né, a gente até vai colocar aqui algumas fotos para vocês, se empenharam na construção do PGI, né, trabalhando com mapas, traçando perfis, indo para campo, conhecendo e estabelecendo as unidades de paisagem. Enfim, nas representações das oficinas, nós tivemos, em média, 30 participantes, com 18 representações de instituições. Superintendência do Patrimônio da União esteve presente nas oficinas, Secretaria do Estado de Educação, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Educação e Cultura de Penha, Secretaria da Fazenda, do Turismo, do Planejamento Urbano, da Pesca e Agricultura, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Associação de Hotéis, Restaurantes e Lazer de Penha, que nem existe mais, né, a OREP, Associação de Moradores e Amigos da Praia Alegre, Associação de Maricultores, Associação de Surf e Amigos da Praia Grande, Associação de Moradores e Amigos do Centro de Penha e Praias, AMACentro, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Penha, CDL, Associação Comercial e Industrial de Penha, a CIPEM, pulou aqui, mas tem também, teve corte aqui na formatação, mas a Univale também tinha representação e teve também o Beto Carreiro, o Instituto Beto Carreiro representado. Ok, então aqui é o históricozinho, né, desse lapso de tempo, né, da construção até a data de hoje. Tá? 2015, encaminhamento do PGI. Em 2019, teve uma análise parcial, né, aprovando o formato do PGI. Em 2020, teve, então, uma análise do conteúdo e solicitação de ajustes. Em 2022, foi entregue esses ajustes e foi aprovado, então, o PGI. Né? Em 2024, no final de 2024, teve uma nota técnica, né, da CTE, da Coordenação Estadual, solicitando que houvesse essa audiência pública. Tá? Então, a gente teve um lapso aí, né, de 1 ano para que ela acontecesse, tá? E de 10 anos para que tudo acontecesse. Né? Mas a gente até tem comentado, né, vocês vão ver que algumas ações previstas já foram ou estão sendo realizadas, né? Então, assim, não significa que, né,
não aconteceu nada nesse período, né? Então, tiveram alguns avanços aí, né? Bom, e aí a gente vai para a síntese do PGI, tá? Então, a área de interferência, né, do PGI é isso que está em vermelho, tá? Então, o que você considerou como ambiente de espaço terrestre, né? A primeira quadra, né, das praias, incluindo a primeira quadra, né? A metodologia do PGI normalmente fala de 50 metros da praia-mar. A gente considerou a primeira quadra para ficar mais fácil para as pessoas, né, se localizarem nessa escala. E a nível de parte marinha, a isóbata, né, ou seja, a profundidade de 10 metros, né, que é aquela que, se a gente for entrar no mar, né, quando chega na profundidade de 10 metros, tem esse limite aí. Ok, então nós dividimos em unidades e paisagem, né, que são algumas das praias. Puxa, cortou aqui a grande parte aqui da apresentação. São 9 unidades de paisagem, tá? A Praia Alegre, Praia da Saudade, mas subdivididas, né? Praia Alegre, Praia da Saudade, Praia da Armação de Itapocorói, a Ponta da Vigia, a Praia Grande, a Praia do São Roque, o São Roque, né? A Praia Vermelha e São Miguel. Né? Nessas praias a gente ainda tem representação, né, apesar de bastante alterado, o manguezal, né, ali na região do Rio Iriri. Há algumas porções de restinga, né, ainda representada principalmente na Praia Grande e na Praia Vermelha. E os costões, né, e Mata Atlântica, né, representada em várias porções de encostas de praias. Ok. Então, assim, pessoal, foi difícil a gente pensar o que apresentar de síntese do PGI, né? Nós até fizemos uma reunião na prefeitura, né, com o comitê, né, e chegamos à conclusão, assim, não adianta a gente ficar apontando os problemas, né, que acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo vivencia os problemas, né? Então, o que a gente trouxe aqui foi os cenários construídos, né, de cada praia, pensando no cenário. Isso é uma metodologia também do Projeto OLA, né, usar essas figurinhas, tá? Pensando no cenário atual, como é que é a situação atual. Você pensou na situação tendencial, que seria aquela, né, o que vai acontecer se não tiver uma gestão, né, nas praias, né, se não tiver uma preocupação, né, em relação às praias, não tiver um planejamento, né? E o cenário desejado. Então, a gente só vai resumir aqui para vocês o cenário atual e o desejado, tá? De cada praia. Então, o cenário atual da praia, e também não todos os trechos, né? Eu peguei um trecho de cada unidade de paisagem, tá? E assim, né? Antes que vocês fiquem bravos com a gente, né? Que não vai apresentar tudo, né? A gente ainda vai deixar o PGI exposto no site da prefeitura, né? Ali no final eu vou mostrar o site da prefeitura, onde está, né? E vocês vão repassar também o e-mail, né? Que o Felipe já colocou. O e-mail, desculpa, é um e-mail, né, Felipe? É um e-mail. E vocês ainda têm 30 dias para, né, se apropriar desse documento, tá? Vamos passar o Natal lendo, né? Mas não tem problema, né? E se quiserem fazer alguma contribuição ainda, né? Ou até questionamento nesse período, tá? Porque realmente, assim, a gente achou que não seria didático, seria muito cansativo a gente trazer todo o conteúdo aqui, né? Quer dizer, não teria como, enfim. Então, o cenário atual da praia, de um dos trechos da Praia Alegre, né? Esse trecho é o trecho que inclui a Lagoa do Quincaludo, tá? Composto, então, por uma lagoa, né, que é berçário de espécies da fauna e flora, mas que está comprometido pela poluição, né, com vegetação de mangue alterada, né, próximo a uma residência, né, uma pousada, onde a vegetação de restinga também está alterada. A Praia Alegre é a mais problemática em relação à qualidade de água, né, de balneabilidade, sendo a pesca artesanal e o turismo atividades econômicas relevantes nesse trecho. Cenário desejado, né, almejado, que já está estabelecido no plano diretor
permaneça, porque lá essa parte, né, esse trecho dessa unidade é considerada zona de conservação ambiental e é previsto, então, a criação de um parque municipal, né, incluindo ali a Lagoa do Quincaludo. Praia da Saudade, né, pega esse trecho barra sul do Rio Iriri ao costão da Bacia da Vovó. Tá? Então, a gente tem 2 outros trechos da Praia da Saudade, ou não, mais um outro trecho, mas a gente só vai apresentar esse. É uma área de costão rochoso, com remanescentes de vegetação da Mata Atlântica e trechos visados pela especulação imobiliária para a construção de condomínios. É um espaço utilizado pela pesca desportiva, recreação e maricultura. Você ainda tem maricultura ali? Não. Não tem mais, né? Tem? Não, aqui é Praia da Saudade, né? Isso. É um cenário desejado que o ambiente seja conservado, sem condomínios ou ocupações nos costões, com construção de passarela na trilha Mata Atlântica, acho que é a trilha do Bananal, né? Manutenção da pesca desportiva e a maricultura de forma ordenada. Praia da Armação, trecho 1, que é a Praia do Quilombo, a Praia da Armação propriamente dita, ali até o meio ali, né? É uma praia com língua de esgoto em algumas porções, né, da extensão, vegetação degradada, acúmulo de lixo em algumas porções, calçadão descuidado, local visado para a prática de surf e alguns quiosques na orla. Então, essa é uma descrição lá de 2015. Né? Cenário desejado, melhora na infraestrutura local, especialmente no calçadão já existente, com retirada dos quiosques atuais, quiosques na praia, né, antes que você fique bravo comigo, considerando a falta de padronização, né, localização sobre a vegetação e carência de saneamento. Deverá ser readequado a um projeto de passeio-parque, na época a gente chamava de passeio-parque, né, onde os novos quiosques devem localizar-se sobre o calçadão, com modelos padronizados e adequados e com saneamento. Praia de Armação do Itapocorói, trechos 1 e 2, aqui considera a Praia do Manguinho, a Univale, ali até o Trapiche, e também do Trapiche até ali o Canto do Cascalho. É uma área de ocupação mais antiga do município, com presença de atividade de pesca artesanal, né, com embarcações atracadas ao longo da orla, presença de ocupações na orla também, falta de local apropriado para carga e descarga da pesca e maricultura, vegetação nativa degradada e pontos com lançamento de efluentes. Cenário desejado, condições apropriadas para as atividades de pesca e maricultura, adequação das atividades náuticas e pesca desportiva, recuperação da vegetação nas porções possíveis, retirada de ocupações em área de marinha, onde não seja ocupação dominial, né? E valorização da questão cultural desse trecho. Tá? Estou falando isso de cabeça porque cortou ali também. Ponta da Vigia, trechos 1 e 2, pega a Ponta da Cruz, Praia da Paciência e a Ponta da Vigia propriamente dita. Costão rochoso é vegetação de Mata Atlântica muito procurada para visitação, pesca e lazer, com muitos pontos de depósito de lixo. Melhorou bastante, né? Mas em 2015 aqui estava bem pior a situação. Desmatamento, acampamentos irregulares, algumas ocupações e um quiosque na orla da Praia da Paciência. Esses trechos formam um complexo turístico de relevante beleza cênica e potencial ecológico. O cenário desejado é a implantação do Parque Natural, que foi criado em 2020. Né? Aqui, então, se falava na criação do parque em 2015, ele foi criado em 2020. Mas se coloca também a necessidade do plano de manejo do PAC. Praia Grande, trecho 1, Praia Grande, a Pedra do Meio. Foi contemplado com pavimentação da rua Beira-Mar e Calçadão, ali recém-contemplado na época. Né? Existe área de vegetação de restinga relevante, com grande quantidade de espécies exóticas, isso não mudou, né? Acho que até piorou. As águas são limpas e apropriadas para banho. O cenário desejado é de preservação ambiental, retirada das espécies exóticas na restinga
e adequação das passarelas, seguindo o arruamento das ruas. São Roque, cenário atual, área de costão rochoso, cercada por Mata Atlântica, local utilizado principalmente para pesca e mergulho, grande acúmulo de lixo deixado, né? Cenário desejado, conservação ambiental, com a criação da APA da Praia Vermelha, né? Que pegaria ali desde do costão do São Roque até a porção lá divisa com São Miguel. Praia Vermelha, trecho 1, Ponta da Estrela, a Praia do Monge, praia conservada, com uma residência, né, com presença de cobertura vegetal em bom estado, sendo que há depósito de lixo oriundo da hidrodinâmica local, né, que é o próprio rio aí, Itajaí-Sul, trazendo pela corrente, né, resíduos de madeira, enfim, né, plásticos e tal, que seguem pela corrente, e que fica difícil a coleta em função de não conseguia haver passagem na praia, né? A não ser pelo costão. Cenário desejado é que o ambiente se mantenha conservado, já que consta no plano diretor que é zona especial de conservação e prevista a APA da Praia Vermelha. Praia de São Miguel, trecho 2, é o trecho que vai da Praia de São Miguel até o estuário do Rio Gravatá, ocupação das margens do Rio Gravatá de forma desordenada, lançamento de efluentes domésticos e de pesca também, né, esqueci agora, enfim, de empresas, né, de pesca, depósito de lixo e desmatamento. Cenário desejado, retirada ou regularização das ocupações irregulares, processo judicial já existente, melhora na vulnerabilidade e criação, que isso também faria parte da APA da Praia Vermelha, né? A APA é a área de proteção ambiental, né? É uma unidade de conservação que pode as pessoas continuar morando, né? Tendo seus empreendimentos e tal, mas que passa a ter um regramento mais restritivo, né? Bom, pessoal, então isso é uma parte do diagnóstico, tá? Agora a gente vai para o planejamento. No planejamento, né, o documento considera as ações previstas, né, dessa maneira. Traz qual é o problema, qual é a linha de ação, quais as ações e medidas estratégicas previstas. Então, normalmente tem um conjunto, né, de ações. Para cada ação, qual é a finalidade, qual é a duração, quais são os atores a serem envolvidos, né, para realizar essa ação e qual unidade e trecho que representa, né, essa determinada ação, tá? Então, o que eu fiz aqui, na verdade, né, para também não entrar com todos esses pormenores, foi resumir, né, trazendo o problema, a linha de ação, tá? E a gente falar alguma coisinha daquilo que foi feito, daquilo que ainda tem que ser feito, tá? O problema 1 que foi colocado, né, na época, é que não existia a criação do Instituto Ambiental Municipal, né? Em 2020 foi criado, acho que foi 2020, né? Mas aí, quando você fez a revisão, se colocou, então, que, na verdade, o IMAP não estava estruturado. Existia o IMAP, mas não estava estruturado. A linha de ação é estruturação do IMAP, Instituto Ambiental, né? Hoje o IMAP está estruturado, né? O Matsuda depois vai falar um pouquinho para nós isso. Eu até coloquei aqui a figurinha do edital abrindo vagas, né? Para compor a equipe técnica, né? Então, pelo menos esse problema a gente está aí, né? Numa situação basicamente resolvido, né? Problema 2, ausência do sistema de saneamento adequado. Será? Enfim. Linha de ação, implantação imediata do plano de sistema de saneamento básico, né? Depois a Luísa vai falar para nós também um pouquinho sobre isso, ela vai compor a mesa, né, Luísa? Mas, na época, o que se colocava, né? A gente talvez teve algumas melhorias que ela vai colocar, né? Mas era um cronograma que fosse um cronograma mais adequado do que aquele que a gente tinha naquele momento, que era de 35 anos, né, previsto para a gente ter um saneamento, e ainda ele nem tinha ideia de quando iria começar, né?
Também se estabelecer estudos para sistemas alternativos de tratamento de esgoto em praias mais afastadas, como, por exemplo, Praia Vermelha, né, onde a gente sabia que, ou São Miguel, onde a gente sabia que ia demorar mais para chegar ao sistema. E a questão da fiscalização de ligações de efluentes, né, domésticos na rede pluvial, né, que houvesse uma fiscalização mais intensiva sobre isso. Problema 3, potencial turístico sustentável, desvalorizado, a linha de ação e implantação de programa de turismo sustentável. A gente vê, uma das ações que estavam previstas era que houvesse a implantação e a valorização de trilhas, né, na Mata Atlântica. A gente sente que isso já teve uma melhora, né? Também que se criassem mais postos de informações turísticas, né? E a gente vê, né, que tem questões que estão sendo contempladas, né? Até vocês já devem ter participado, acho que a Susan, né, também vai compor a mesa também para falar um pouquinho para nós da questão do turismo, mas eu mesmo participei, né, até parabenizei esse questionário, que acho que foi muito bem feito, né, para a questão da gente pensar num plano municipal de turismo, né. O problema 4, fluxo turístico concentrado e desordenado, linha de ação, ordenamento das atividades relacionadas ao turismo. Se tinha uma das ações era, né, proibir o estacionamento nas beiras-mar, né, para que houvesse um fluxo, uma mobilidade melhor, né, nas beiras-mar. Então, a maioria das praias hoje, né, tem só os bolsões, né, que permite algumas paradas ali. Também uma das ações era estimular a criação de estacionamento privado, né, e monitorar esses estacionamentos também, né, para que eles realmente possam atender, né, ao público. E a questão também, quando se fala em a questão da concentração do turismo, né, é um estudo de capacidade de carga de automóveis na ponta da vigia, né, e que isso possivelmente deve fazer parte do plano de manejo, agora que já é um parque, né. Esperamos, né? Problema 6, carência de infraestrutura, equipamentos e serviços na orla, adoção de infraestrutura, equipamentos e serviços é a linha de ação. Então, tem várias ações lá, né, previstas, algumas já sendo executadas, né, ou foram executadas ao longo do tempo, que era a questão da padronização dos postos salva-vida, né, o aumento de efetivo, né, o aumento de períodos, né, de atuação dos salva-vidas. Era também estabelecimento de banheiros públicos, né, em algumas praias. A questão do estabelecimento das ciclovias, né, nas beira-mar, e também a adição de placas educativas, né. Também a questão da implantação de uma guarda municipal, né. Isso era uma questão que não era só para esse problema, mas, na verdade, poderia, né, ser uma solução, em grande parte, não só para a orla, mas para todo o município, né. Problema 7, acúmulo de resíduos nas praias e costões, uma linha de ação e implantação de um plano de resíduos, né. Então, uma das ações era aumentar o número de lixeiras, trazer, junto às lixeiras, placas educativas, né. Também trazer lixeiras que tem a opção de resíduo reciclável, né? Essas são lixeiras que é uma parceria com a Associação da Praia Grande, né? Também, né, uma questão problemática colocada são os resíduos de pesca e de maricultura, né? Se colocava a necessidade de pensar em soluções, né, para isso. E, sobretudo, campanhas educativas, né? Para que realmente, de preferência, a gente até comentou esses dias em reunião, as pessoas levassem seus resíduos embora, né? Para que não haja acúmulo. Mas a Susan vai falar um pouquinho para nós também sobre essa questão depois. Problema 8, restrição de acesso e acessibilidade. Linha de ação, possibilitar acesso e acessibilidade ao público em geral. A questão de passarelas, né?
e as passarelas pensadas, né, normalmente planejadas no sentido de seguir o arruamento para que você não tenha também um excesso de passarelas, né, e que elas tenha pelo menos uma passarela em cada praia que tenha acessibilidade. A questão também das passagens, né, de praia onde você não tem beira-mar ou calçadão, né, que tenha um acesso também, né, que seja propiciado essas passagens, né. A questão de reforma de rampas de passagem de embarcações, né, até se colocou quatro dessas rampas, né, onde seriam essas reformas. O problema 9, desordenamento da pesca e da maricultura, linha de ação, adequação e fortalecimento das atividades, né? A questão naquela época era que a maricultura se adequasse ao projeto de reordenamento, né, do federal. Acho que o Gilberto também vai poder falar um pouquinho para nós depois sobre isso, né? A questão também pensando nas áreas, negociação, né, das áreas de bens de união para promover um rancho de pesca, né, coletivo. Também a questão de padronização dos trapiches, ordenamento dos trapiches, né, tanto ali na região da Praia Alegre, principalmente, quanto no São Miguel. Problema 10, desordenamento das atividades náuticas e pesca desportiva, linha de ação, ordenamento das atividades e o espaço da orla para uso náutica e pesca compartilhado, né? Então, para isso, também um ordenamento, né, com definição de espaços, regramento, né? A questão também de adequação, né, dos profissionais que oferecem os esportes náuticos, no sentido de que eles estejam preparados com cursos de primeiros socorros, né, se for o caso, enfim, indo nessa linha, né. E também as atividades de educação ambiental, né, ligado à questão desses esportes, e, sobretudo, com respeito aos animais marinhos, né. Problema 11, desordenamento da atividade de voo livre, isso é bem pontual, né, na Praia Vermelha, linha de ação, normatização da atividade de voo livre, né, que não existe, né, essa normatização é feita assim, de maneira ainda bem informal, né, e aí tem a questão de segurança, tem a questão também ali do uso da rampa ali, né, que em área privada, já se melhorou bastante, né, para quem frequentava o lugar e passa agora a ver que melhorou bastante, mas ainda tem coisa para melhorar. E, sobretudo, com a questão do pouso, né? Estabelecer um local para pouso, que às vezes não dá para pousar na rampa, né? E acaba pousando na restinga e alterando a restinga. Problema 12, degradação do patrimônio ambiental, histórico e cultural, a linha de ação reverter essas ações, né, valorizando esse espaço histórico e cultural na orla. Então, atividade de educação ambiental, né, a gente fala hoje de educação ambiental e patrimonial, né, a questão de valorização dos patrimônios que já existem, que já estão sendo utilizados, mas também aqueles que ainda são pouco digamos, valorizado, né, como a oficina lítica na Praia Grande, a questão da coroa na região da armação do Itapucorói, né, também se falava na questão dos muros da armação, né, e, sobretudo, a revisão do plano diretor, né, porque a gente tem também a paisagem como um patrimônio, né, e na revisão do plano diretor a gente estabeleceu um certo controle de verticalização na orla, né. Problema 13, descumprimento ao plano diretor quanto à implantação das unidades de conservação. Implantação das unidades de conservação previstas, a APA da Praia Vermelha, área de proteção ambiental, né. Unidade de conservação na Lagoa do Quincaludo, apontado, indicado no plano diretor como PAC municipal, e o Rio Iriri, né, as margens do Rio Iriri, o Manguezal. Problema 14, é o último, tá? Alteração da vegetação de restinga e de mangue,
linha de ação, recuperação da vegetação de restinga e de mangue. Né? Então, pensar na questão de recuperação das margens do rio Iriri, recuperação da restinga em alguns pontos, né? Inclusive se fala um estudo para definir, né, quais as áreas a sofrerem essa interferência, né? Recuperação com espécies nativas, erradicação de espécies exóticas. E também se propõe a questão da criação de um horto, né, de um horto municipal de produção de mudas, né, para poder dar conta desses projetos aí. Importante, tá? Não haverá construções, né, nas áreas públicas de propriedade da União que configurem áreas de preservação permanente ou áreas que sejam bem de uso comum do povo, né, praias, faixas de areia, com exceção das obras licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e devidamente aprovadas pelo Comitê Gestor do Projeto OLA. Né. Isso é uma exigência, né, que foi colocada, né, no PGI1, inclusive em função de estabelecimento do Ministério Público. Então, todas as ações previstas devem atender à legislação ambiental e patrimonial. Tudo bem? Podemos prosseguir mais um pouquinho? Falta pouco. Vamos lá. Comitê Gestor. Então, como a gente falou para vocês, né, é previsto a criação de um comitê gestor, faz parte do PGI. O comitê gestor fica encarregado, então, de acompanhar a implementação das ações do plano, coordenando também o trabalho de avaliação e revisão. Né, porque, como a gente falou, não é um plano, como todo planejamento, né, ele pode estar sujeito, né, a certa flexibilidade. Daí, para isso, avaliação e revisão. Então, como sistemático, acompanhamento, avaliação e revisão. Eu trouxe aqui esse fluxograma, né, que ele é interessante porque ele mostra, né, desde o processo lá, iniciando o projeto OLA, né, o envolvimento dos entes, né, a nível nacional, estadual e municipal, ao longo de todo esse tempo, né, desde o início até a implementação, monitoramento e revisão, né. O envolvimento do facilitador até a entrega final do plano de gestão integrada da OLA, que é o meu caso, né, que não significa que eu não vou estar envolvida, porque, né, a gente faz parte do município e não tem como não estar envolvida, mas enfim. E a partir daí vem a figura, então, do comitê gestor. Tá? Mas aqui na Penha foi um pouquinho diferente. Né? Na verdade, a gente criou o comitê gestor, mesmo sem ter sido aprovado o plano, o PGI, né, lá em 2015. Né? Então, em 2015, a partir dali, já começou a atuação do Comitê OLA, né, inclusive presidido por um bom tempo ali pelo Ângelo, né, pelo Everaldo também. Né? Depois veio a pandemia, né, deu uma esfriada, enfim. A pandemia ainda a gente fez algumas reuniões online. Né? Bom, e a gente tem um decreto atual aí, né, que a gente apresenta para vocês, de 4.508 de 2025, né, que foi constituído um novo comitê, atualizado esse comitê. Tá? Então, o poder público está representado pelo IMAP, né, o Instituto de Meio Ambiente de Penha, Secretaria do Governo, Secretaria do Turismo, da Agricultura e da Pesca, do Planejamento Urbano, da Saúde, da Procuradoria Jurídica. Né? Ele deve ser paritário, né? Então, do outro lado, nós temos a AMAPG, Associação de Moradores da Praia Grande, Cascalho e Poá, a AMAC, que é a Associação de Moradores do Quilombo, a APEG, Associação Cultural Beneficente e Assistencial dos Pescadores do Gravatá, a CIPEM, Associação Empresarial de Penha, com 2 assentos, CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, com 1 assento, e a Univale com outro assento. Né? Então, tem 2 cadeiras. Então, depois a gente pode abrir, né, para vocês colocarem questões que acham pertinentes, né, sobre essa composição. Bom, quais são os próximos passos, então? Tá?
vai se encaminhar a versão final, né, do PGI, a partir desse intervalo de 30 dias, né, que vai ficar, então, vai continuar exposto, né, o PGI lá no site da Prefeitura, tá? Para que seja homologado, né, pela coordenação estadual e nacional, né? A partir daí, a Prefeitura, com a homologação do plano, ela envia para a Câmara Municipal, né, para a Câmara de Vereadores, que não necessariamente precisa se tornar uma lei, né? Na verdade, por ele ser homologado, ele já tem o seu papel cumprido, né? Mas eu ouvi dizer, né, que aqui há um interesse de que ele seja aprovado em lei, né? E aí a implementação, então, né, do PGI com acompanhamento do comitê. Aqui são as referências que a gente utilizou, né? Um manual que, inclusive, estão também em sites para vocês poderem também complementar no Natal, além de ler o PGI, também dá para ler os manuais, né? Então, o manual para elaboração do plano de gestão integrada, o projeto OLA, esse é o mais antigo, né? O manual de gestão do projeto OLA antigo e o atual. O SPU também, né, disponível, aquelas questões que eu coloquei ali para vocês, o que são bens da União, né, está nesse site. E aqui, então, eu trouxe essa imagem aqui, né, que é de uma colega lá da associação, da Cristiane, né, que tirou ontem essa foto, né, essa foto foi tirada ontem com o... E para colocar para vocês, então, né, a questão de onde está, né, o plano de gestão. Eu fui procurar e achei fácil, né, lá no site da Prefeitura, tá, mas está aqui o endereço para quem quiser. Aqui o e-mail que o Felipe colocou, né? Então, PGIO, que é o Plano de Gestão Integrada da OLA, @penha.sc.gov.br. E agradecer, né, a oportunidade, então, de estar aqui, né, após 10 anos, né, realizando essa audiência pública, então, tá? Agradecer a presença de vocês, né? E aí, acho que o Felipe vai tomar a palavra. O Felipe está por aí? Está ali do lado, né? Para chamar as pessoas para a mesa, e aí a gente abre para as perguntas, né? Esclarecimentos. Obrigado, professora. Bem, nesse momento a gente passa como complemento da apresentação. A gente entregou agora a prancheta para que as perguntas possam ser formuladas, e nesse mesmo período nós vamos compor a mesa técnica para que eles complementem a apresentação da professora e também possam responder as perguntas que porventura vierem na sequência. Então, eu convido a compor a mesa técnica o engenheiro sanitarista da Prefeitura de Penha, o senhor Everaldo Moraes dos Santos, o cenógrafo Gilberto Manzoni, o superintendente do Instituto do Meio Ambiente de Penha, o IMAP, o senhor Luiz Carlos Matsuda Júnior, a nossa gerente de concessões da Prefeitura de Penha, Luísa Lotti, a secretária de Turismo de Penha, Susan Correia, o secretário de Planejamento, o senhor André Serafim, o superintendente substituto da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina, o senhor William Zonato, da Coordenação Nacional do Projeto Orla, Camila Carneiro de França, e Luci Rodrigues, pela Coordenação Estadual do Projeto Orla. Eu vou passar a palavra individual
os componentes da mesa e, né, façam os comentários que julgarem necessários para complementar a audiência pública. Nesse momento, eu passo a palavra ao engenheiro Everaldo, por favor. Boa noite a todos. Alô. Vamos repetir aí. É um prazer estar nesse momento aqui falando sobre o plano de gestão da Orla de Penha. Começamos com ele desde o início. Na realidade, conseguimos fazer a adesão do projeto Orla em função até de uma ação judicial que tinha contra a prefeitura quanto aos quiosques de praia. Isso especificamente na Praia Alegre, naquela época, onde a Justiça Federal determinou que o município retirasse todos os quiosques de praia de toda a orla da Praia de Penha que estavam sobre terras de marinha e área de preservação. E tive a oportunidade de estar presente nessa audiência, junto com o prefeito da época, junto com uma representante da SPU na época, a Adelina Kika, né? E quando o Ministério Público propôs a retirada de todos os quiosques, que na realidade virava uma questão não só ambiental, mas questão política, né, e social, e retirava as famílias dos quiosques, que eram muitas famílias de moradores de Penha, e o prefeito ficou reticente na retirada total, naquele momento, de todos os quiosques, num momento só. Eu e a Adelina Kika, do Patrimonial, aproveitamos a oportunidade e propomos à Justiça Federal e ao Ministério Público a adesão ao projeto Orla para que a gente fizesse um planejamento da Orla que não existia. E a gente conseguiu convencer o prefeito em fazer a adesão ao projeto Orla para que a gente pudesse planejar, retirando alguns quiosques que estavam em uma situação mais grave, mas que ao longo dos tempos a gente conseguisse fazer o ordenamento da Orla. Então, por isso que eu digo, e logicamente começamos a trabalhar com a construção do projeto Orla naquele momento, que se alongou nesses 10 anos. Mas é muito importante a participação da comunidade para que a gente tenha, né, o ordenamento da Orla de Penha, com vários problemas que conhecemos ao longo desses anos, alguns, como a Rosemary colocou, alguns já resolvidos, e outros que continuam, né, continuam nesse momento, e outros novos que já aparecem, que nem foram contemplados nos planos, que apareceram recentemente, né? Vários problemas que decorrem com a evolução do município, com o crescimento, enfim. Mas é isso, só para colocar inicialmente, eu acho que o mais importante vai ser o questionamento de vocês que estão participando nesse momento, para dirimir as dúvidas quanto à construção do plano e, na realidade, colocar um pouco mais do plano, né, que não teve a oportunidade de ser colocado na sua totalidade nesse momento, em função de toda a extensão dele. Ok? Obrigado, senhor Everaldo. Eu gostaria de convidar o mestre, o seu Gilberto Manzoni, para que possa se pronunciar também. Bom, boa noite, né? Depois de um longo tempo, a gente fica feliz de retomar, né? Parabenizo a administração pública, né? Retomar de novo, trazer essa discussão, né? De um programa, de um projeto que é bastante importante, principalmente para a gente fazer a gestão da Orla, né? Então, acho que assim, essa retomada é bem oportuna, né? E fico feliz também com a presença da Secretaria de Patrimônio da União aqui também para, né, referendar essas ações aqui e muitas coisas que a gente fez, né? E gostaria de comentar, porque mesmo a gente tendo feito o projeto Orla em 2015, o próprio município, né, Maria, a gente se apropriou do plano de gestão da Orla, mesmo não tendo sido aprovado, né, com o apoio do poder público, a gente viu que era um caminho a seguir, né? Então, a gente, desde aquele momento das oficinas, a gente sempre trabalhou tomando como norteador o plano de gestão da Orla. Claro, esperando a aprovação para legalizar o processo, mas a gente, desde o primeiro momento, legitimou. É claro que aí teve a pandemia, né? Então aí teve uma quebra, né? Mas eu acho que agora é um momento de retomada desse plano mesmo de gestão, né? E já digo, eu acho que a gente tem que ver muito essa questão da composição desse nosso comitê na época, né? Agregar algumas pessoas, né? Talvez, até mesmo como comentou, inserir mais moradores, mais associações de moradores, né, na composição desse comitê,
trabalhar junto, né, o setor da pesca e cultura, né, o setor do também desenvolvimento imobiliário. Então, eu acho que é o início de uma é uma retomada de uma caminhada, né? E principalmente para fazer a gestão da orla para benefício coletivo e comum de todos aí. E aproveito também, né, já para nesse entusiasmo, porque eu acho que ele vai muito alinhado também para a gestão integrada da orla com o Master Plan, que a gente teve a oportunidade de conhecer algumas propostas, né? Então, acho que a incorporação no Master Plan, no plano de gestão integrada da orla, também vem, né, no mesmo caminho para o desenvolvimento sustentável do município e planejado. Obrigado. Obrigado, senhor Gilberto. Eu gostaria de convidar a nossa gerente de concessões, a Luísa, para também se pronunciar, por favor. Boa noite a todos. Não sei se me conhecem, mas quem me conhece é das minhas manifestações em prol do saneamento, cobrava a antecipação das metas, que não eram antecipações, eram uma cobrança de que fosse cumprido o que está no contrato. E hoje eu estou trabalhando como gerente de concessões e fico à disposição para esclarecer as dúvidas referentes a isso. O plano de saneamento, o saneamento tem um plano só do saneamento, que é uma pauta muito importante. Então, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida relacionada ao assunto. Obrigada. Obrigado, Luísa. Luiz Carlos Matsuda, superintendente do IMAP, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né, a apresentação da professora Rosemary. Realmente é um trabalho que iniciou lá atrás, né? Eu me lembro até que durante as disciplinas da professora Rosemary, inclusive, foi tema da aula, né, enquanto eu ainda estava na graduação, então, para a gente ter uma ideia realmente de quanto tempo que está sendo construído isso. Então, né, muitos dos problemas ali levantados, como a gente colocou, justamente, né, o próprio, apesar de não oficializado, digamos assim, o poder público, né, se apropriou desse instrumento, então muitos problemas que ali estavam listados já foram solucionados ou ainda estão, né, sendo solucionados. A exemplo do próprio IMAP, que foi citado, né? Então, logo que a gente assumiu ali a gestão, né, eu levei até o prefeito Luizinho a situação atual do Instituto, né, a necessidade, então, de recompor a equipe técnica, né? Naquele momento a gente tinha 2 técnicos somente, né, trabalhando no município, que acumulavam, além das análises técnicas, a função de fiscalização ambiental também, né? Então, foi feito ali o concurso no decorrer do ano. Hoje a gente está com 7 técnicos, né, lotados ali no IMAP, todos capacitados, né, que também é importante isso, não só a gente compor essa equipe, mas também dar realmente a oportunidade de capacitação para que exerçam um trabalho adequado aqui no município, e sendo principalmente um braço, né, do comitê. Tem várias ações ali que envolvem o Instituto Meio Ambiente, principalmente relacionadas à preservação da orla, né, da área de Restinga. Então, realmente agora a gente tem uma estrutura adequada para começar aí o ano que vem, né, e com toda sorte aí também com o Comitê do Orla tramitando em conjunto, né, finalizando aqui essa audiência pública, decorrendo esse prazo legal que a gente precisa, para dar realmente o start, né, desse longo processo que iniciou lá em 2015, 2013 até, na verdade, né, e que a gente possa realmente pôr em prática e junto com o Instituto Meio Ambiente, né, ser um braço aí para a gente alcançar os objetivos. Obrigado. Obrigado, Matsuda. Eu gostaria de convidar o secretário de Planejamento, André, para também se manifestar. Boa noite a todos. Muito legal estar aqui presente, que eu participei do GERCO em 2009, 2012, na Purpsas, e lembro bem desse embrião, né, do projeto Orla. E naquela época, né, Everaldo, a gente participava junto, me recordo que a gente até questionava onde que isso ia dar, né, porque era uma coisa muito abstrata, né. E é bom hoje a gente ver que muitas cidades já existe esse comitê de gestão e ele funciona, e entendo isso como muito importante para a cidade. Esse ordenamento urbano que a gente vem buscando e que a gente vai fazer agora com a revisão do plano diretor, esse comitê ele vai ser muito importante, vai ser uma ferramenta até na construção desse plano diretor. E entendo que a prefeitura, né, o poder público, através do Felipe, ter organizado essa reestruturação é um passo muito importante para a cidade, e em busca dessa conscientização
do uso, né, da orla que a gente vem buscando e dessa harmonização também, porque inúmeras ações que o plano diretor vai trazer vão estar pautadas nesse comitê. Então, é um passo importante para o que a gente vem para desenvolver a partir do ano que vem. Obrigado, André. Susan, secretária de Turismo, também vai se manifestar. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Rosemary e, junto a ela, todos aqueles que iniciaram, né, lá em 2015, parabenizar, porque não desistiram, continuam até hoje. Isso é muito importante, porque hoje a atual gestão precisa das pessoas que iniciaram esse processo para que realmente a gente possa finalizá-lo e dar a continuidade que merece o município. Então, agradeço a todos aqueles que participaram desse processo nos últimos 10 anos. Bom, na pasta do turismo, né, naturalmente tivemos uma mudança de gestão esse ano, então temos planejamentos para os próximos 4 anos, mas o mais importante é a gente trabalhar junto, né? O turismo é uma matriz econômica muito forte no município de Penha e a gente precisa trabalhar a sustentabilidade do turismo, e ali trouxe, né, o turismo sustentável. O que é o turismo sustentável hoje no Brasil? Ele trabalha num tripé, ou seja, ambiental, social e econômico. Então, precisamos sim da conservação ambiental, e Penha é extremamente beneficiada pela natureza, então ela tem uma área muito grande, né, inclusive costeira, não só verde, mas também costeira. É um dos municípios catarinenses de maior costa, não sei se vocês sabem, mas no estado de Santa Catarina, Penha está com 31 quilômetros de orla, e isso configura nos municípios de maior costa. Então, isso também traz desafios, né? Desafios para nós. E a preservação ambiental ela é importante, desses costões, desses mirantes, dos locais onde hoje, né? Antigamente não era tanto, hoje já existe uma grande presença, né, de turistas, visitantes, moradores e frequentadores desses locais. Então, realmente precisa, né, a gente criar os parques, o plano de manejo, eles são de extremamente importância para que a gente possa ter esse turismo sustentável. Mas, mais do que a preservação também ambiental, a gente tem a parte social, que é a comunidade local. Então, a parte cultural, o patrimônio histórico, né, passa também pela sustentabilidade, a gente olhar para a localidade, a comunidade local. E, por último, a parte econômica, né, que também faz parte da sustentabilidade, a geração de emprego e renda para a comunidade, né? E nós temos muito forte no nosso município uma matriz econômica voltada para os serviços, que aí entra a parte do turismo, por isso que também é tão desenvolvida a parte de serviços em Penha, como também na parte pesqueira. Então, a gente tem essas duas matrizes econômicas muito fortes dentro do município, e a gente precisa até, às vezes, gerar inovação dentro do município para que essa matriz econômica ela fique um pouco mais diversificada, gerando mais oportunidade de renda para a população também, e não só tão concentrada, né? Mas isso são coisas para a gente trabalhar nos planos que a gente tem pela frente. Atualmente, o Plano Municipal de Turismo ele está sendo construído. Estamos ainda com o link aberto. Agradeço até a Mary por ter mencionado. Quem quiser responder ao questionário do Plano Municipal de Turismo, ele ainda está aberto agora em dezembro. Está lá no link da bio do Instagram da Prefeitura e do Turismo, para vocês poderem dar a sua opinião e contribuírem na construção do plano. Nós temos aí o Master Plan, como foi falado, o plano diretor para o próximo ano também, como uma previsão de atualização. Então, tudo isso está num momento que eu digo muito importante para o município de Penha, sabe? A gente precisa ter essa participação da população na construção de todos esse trabalho. Então, fica aqui também um convite para que cada vez mais, né, a população esteja presente em cada passo desse caminho aí que nós estamos construindo, tá bom? E eu fico também à disposição para perguntas. Com a palavra agora o representante o superintendente substituto da SPU, William Zonato. Boa noite a todos. De plano, eu gostaria de dizer que é muito satisfatório ver a evolução que vocês tiveram aqui no município. Nós temos consciência da dificuldade que é tocar um projeto, que é multidisciplinar, multifacetado, envolve várias camadas da sociedade, e apesar das dificuldades inerentes ao próprio processo, além do mais, a questão da pandemia e
todos os outros entraves que vocês passaram aqui, a gente consegue ver um processo de maturação nesse desenvolvimento, né? Então, gostaria de parabenizar todos os atores envolvidos, desde o começo, né, até os que, porventura, não façam mais parte do projeto, mas que começaram essa iniciativa. E estamos à disposição de contribuir no que for possível. Podem contar com a nossa colaboração. Obrigado. Obrigado. Convido pela coordenação nacional do Projeto Orla, Camila Carneiro de França, a fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje em Penha, enquanto representando a coordenação nacional do Projeto Orla, né, enquanto servidora da Secretaria do Patrimônio da União. Esse momento de audiência pública é uma etapa muito importante, né, do Projeto Orla, da construção coletiva, né, desse plano de gestão integrada do município, né, envolvendo aí, né, a transparência pública, a consolidação, a legitimação e a apropriação desse instrumento, né, pela comunidade. Eu quero parabenizar, né, o município pelo empenho e todas as instituições e pessoas que participaram da construção, né, e desejo que para além da formalização do instrumento, né, que esse momento, né, ele seja uma etapa de um processo contínuo, né, de qualificação das praias e orla do município. Muito obrigada. Obrigado. Convido Luci Rodrigues, pela coordenação estadual do Projeto Orla, para também se pronunciar. Boa noite a todos, então, e todas, né? Agradecemos ao convite, então, da Prefeitura. Esse momento de audiência pública realmente é uma entrega importante, como já foi falado aqui. Aqui, como eu faço parte da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina, mas nós compomos com o órgão ambiental do Estado a coordenação estadual do Projeto Orla. Então, é justamente esse momento em que esse diálogo entre Estado e município ajuda a construção da política pública dentro do município e também alinhado às questões das políticas públicas estaduais, né? Porque a gente tem também um gerenciamento costeiro no âmbito do Estado. Então, é por isso que a Comissão Estadual ela faz a avaliação do PGI, ela pede alguns ajustes, enfim. E a gente entende todo esse processo de transição, tanto entre os manuais, né, que o município de Penha passou, o próprio processo de pandemia, enfim, vários entraves e trocas de gestão que a gente sabe que acontecem em qualquer situação de gestão, né, de município, e também no Estado acontece isso. Então, o nosso objetivo aqui, como comissão estadual, é acompanhar o processo, na medida do possível também, porque esse processo é contínuo, então o PGI ele é uma ferramenta, a gente tem que pensar que ele não é um documento estático. Ele foi pensado naquele primeiro momento, algumas ações, como foi colocado aqui, já foram até implementadas, mas é nesse momento que a população está aqui e precisa acompanhar. Porque, como é um documento dinâmico, uma ferramenta estratégica, a gente quer que isso seja implementado com a ajuda da população. E é por isso que esse comitê gestor agora, ele é paritário, ele tem várias facetas justamente para que tenha vontade da população e do poder público, né, que vai representar a população também, mas em termos administrativos é o que vai executar essas ações. Então, não existe um PGI se não há participação social. Então, é nesse momento que a participação de vocês é bem importante. Nós aqui, como órgãos que compomos, né, toda essa coordenação estadual e nacional, a gente está aqui para colaborar também no processo, mas num sentido mais de observação, porque vocês é que vão ser os atores. É com vocês. E a gente está aqui sempre para ajudar quando for necessário. É isso, obrigada. Muito obrigado. Nesse momento, nós faremos a leitura dos questionamentos que foram recebidos após a apresentação do Plano de Gestão Integrado da Orla de Penha. Foram quatro questionamentos. Eu vou responder, e se a professora também se sentir à vontade para participar das respostas, não? Não vai falar sobre a Praia do Poá? Ela será parte do PGI? A Praia do Poá faz parte, sim. É que eu não trouxe todos, né, os cenários, tá?
a parte do Poá está dentro da unidade Praia Grande, né? Então, a Praia Grande vai da Praia Grande até, a gente chamou de Pedra do Meio, né? Aí da Pedra do Meio até o final do Poá, que é o trecho 2 que eu não trouxe. Tá? Vocês estão perguntando? Sim, no PGI está, vocês podem verificar lá, tá? A segunda pergunta é: a indústria da maricultura gera muitos resíduos sólidos, lixo na praia, entre parênteses. Quem fiscaliza a operação? Não comenta. Bom, assim, eu me sinto muito responsável pela maricultura, né? Eu sei da importância social dela, mas eu sei também do impacto que ela causa, sabe? Eu sou bem ciente disso aí. A gente tem trabalhado com a EPAGRE aí desde 94, né, buscando alternativa. A gente passou por um processo de reordenamento das áreas de maricultura também, junto com o governo federal e a EPAGRE. As áreas estão tudo regulamentadas, eles têm cessão de uso, e agora, felizmente, o Ministério da Pesca está cobrando um relatório, até para saber quem está trabalhando, né? E tem a questão do resíduo, que é um problema, né? A gente, né, em toda a reunião da associação, tanto a EPAGRE, a Univale ali, sempre questiona essa questão de nós ter coletores para colocar o resíduo e tentar educar os maricultores com isso, né? Mas eu sou bem ciente que tem que ter uma fiscalização em cima disso, porque a gente também tem cansado de falar, né, os deveres e os direitos de cada um. Então, né, como eu falei, né, a gente avançou um pouco na padronização das boias, conseguimos um projeto para fazer flutuadores azuis ali, ficou caro para os maricultores, estamos tentando em outro projeto, mas, de novo, tem que ter fiscalização, porque realmente tem coisas positivas e tem algumas coisas que realmente precisam ser reprimidas aí, e com a fiscalização. Só para complementar, né, em relação a essa questão da maricultura, claro que a gente, como poder público, tem que encontrar também a solução, né, para esses problemas, mas especificamente em relação à fiscalização, né, que também compete ali ao Instituto do Meio Ambiente. E como eu reforcei no início ali da minha fala, agora a gente tem realmente uma equipe maior, que também, além de fazer as análises, tem essa atuação de fiscalização no município, né? Então, com certeza é algo que vai estar mais em evidência, né, ao longo aí dos próximos períodos, né, enfim, é realmente também uma competência do órgão ambiental. A questão dos resíduos, não só da maricultura, mas dos resíduos da pesca em geral, né, foram colocados no diagnóstico, né, e com ações definidas para a solução desses problemas em toda a orla de Penha, principalmente onde existem as colônias de pescadores, especialmente Praia Alegre, Praia de São Miguel e Praia de Armação. E hoje, inclusive, existem várias demandas, tanto do Ministério Público Estadual como federal, com relação a esses problemas, até especificamente quanto a resíduos, e até mais especificamente aí na Praia de São Miguel. E vivemos respondendo à Justiça, nos cobrando, inclusive a Justiça e o Ministério Público mencionando o projeto, o PGIO, das ações que eles têm conhecimento, por que ainda não implantaram, por que não implantaram, executaram as ações, enfim, com esse instrumento legal, que é o PGO, que é o objetivo nosso, tornar agora como um instrumento legal, criando essa política pública, a gente vai ter condições, a população vai ter condições de cobrar dessa administração e das administrações que vão ceder a lei, que é realmente resolver esses problemas quanto a resíduos, não só da maricultura, mas de toda a questão da pesca. Obrigado. O terceiro questionamento trata da pergunta: quanto aos banheiros públicos, a que ponto estamos dessa necessidade básica? É um deles. Alguém já quer se pronunciar? Isso, por favor. Bom, o banheiro público é sempre assunto, né? Tudo que é reunião. A Prefeitura de Penha, nós temos feito alugado aqueles tipo de banheiros que são tipo container, onde os dejetos eles já são recolhidos, né, todos os dias, e ele tem maior conforto para o usuário, diferentemente daqueles que são banheiro químico, né? O banheiro químico ele ajuda
por um certo período do dia, mas depois de algum tempo, de algumas horas, já fica praticamente difícil de usar. Então, o modelo que vem sendo usado pela prefeitura é aquele de container, né, duplo. Na última temporada foram colocados em 8 pontos, para essa temporada a gente tem a previsão de colocar em 10 pontos da orla. Um dos pedidos também era que em algumas localidades fosse o ano todo, né? E nós também estamos com essa previsão para 2026, para que pelo menos 2 pontos fiquem o ano todo, que é a Praia da Paciência, onde tem uma situação bem complicada lá, né, durante o ano todo. E o outro ponto a gente está analisando, provavelmente será também na Bacia da Vovó, que é muito utilizada durante o ano todo, ali a Praia da Saudade e a Praia Bacia da Vovó. Como eu falei antes, o litoral de Penha é bastante longo, né? São 31 quilômetros, são 25 praias, algumas de difícil acesso, então existe uma grande dificuldade também, né, de manter e tudo mais. Existem recursos públicos, que existe um orçamento e que a gente precisa trabalhar com ele o ano todo, né? A Secretaria de Turismo tem um orçamento ainda que não é o ideal, vamos dizer assim, considerando também o orçamento do município de Penha, que é abaixo de outros municípios da nossa região, né? A arrecadação do município de Penha é bastante abaixo de outros municípios. A gente tem dificuldades financeiras para atender toda essa demanda necessária. Mas a gente tem buscado ampliar, melhorar, como vai ser feito nessa temporada. Um segundo questionamento trata de: o projeto Orla prevê apenas quiosques na Praia da Armação? Nas demais praias, não? Nos parques previstos, como a Ponta do Vigia, também não haverá estrutura ao turista e frequentador da praia? Essa pergunta a gente consegue responder por conta do Master Plan, principalmente, que ele vem trazendo um conceito para a cidade, e no Master Plan já vem bastante previsões dessa ocupação ao longo da orla, né? Então a questão dos quiosques ela vai ser bem abordada lá, e eu creio que a entrega está prevista para abril, né, Felipe? E então aí já vai ser de conhecimento da população quais são essas propostas, mas elas estão sendo abordadas lá no Master Plan e provavelmente irão compor o plano diretor. Dá uma complementada aqui. Na época da construção do PGIO, muito se falou na questão dos quiosques, até foi, como eu falei inicialmente, foi um dos motivos da nossa adesão ao projeto Orla. E em todas as discussões, com a grande participação da comunidade naquele momento, muito se falou da questão dos quiosques, né, de colocação dos quiosques. E naquele momento se falava bastante dos quiosques, especialmente ao longo da Praia de Armação, do quilômetro em diante, em função da possível projeto de passeio, né, e colocação dos quiosques naqueles espaços. E muito se falou também naquele momento de algumas praias não possuírem quiosques, porque são praias que estavam estabelecendo um comércio local, né, ao longo da orla, onde já tinha uma avenida, tal, né? Então que os quiosques acabariam tirando o incentivo ao desenvolvimento do comércio em algumas praias que já têm uma estrutura pronta, né, ao longo da orla. Então muito se focou na Praia de Armação, que é uma praia extensa, que necessita de toda uma criação de uma infraestrutura local. E daí sim fomentar, e pela não existência dessas estruturas comerciais, sim, implantar quiosques. Obrigado. Há no planejamento prazos previstos? Estes são de 2022 ou estão atualizados? Quando a gente estabeleceu o cronograma, a gente não estabeleceu pensando em meses e ano, né? A gente colocou mês 1, mês 2, mês 3, então, digamos que a gente comece a atuar, né, com o PGI na mão, né? A gente considera o mês 1 aquele mês que comece a ser atuado, né? Então, sim, ele está atualizado porque foi pensado nisso, né? Não foi pensado em vamos começar em 2022, né? Foi pensado no sentido de mês, pensado no primeiro ano, né, para um ano, 12 meses.
Só complementar sobre o quiosque também, alguém perguntou, né, sobre a Ponta da Vigia. Na verdade, quiosque na Ponta da Vigia vai depender do plano de manejo, já que se trata de um parque natural municipal, né? Com exceção, né, da Ponta da Vigia, as outras eu acho que vão ser previstos no master plan, né? Professora Rosemary, acho que vale a pena complementar que a Praia da Paciência também faz parte do Parque Municipal da Vigia. Às vezes a gente separa muito a Praia da Vigia e a Praia da Paciência, mas é um complexo único, né? Que sim, tem que estar tudo adequado no plano. Que a pergunta foi na Ponta da Vigia, não sei se é exatamente na Ponta da Vigia, né? Que foi feita a pergunta. Ponta da Vigia, professor. Obrigado, professora. Sobre a composição do comitê, o que diz a legislação sobre a representação da sociedade civil e qual o critério de composição do comitê atual? Notadamente, quando há presença de segmentos empresariais, ACPEM e CDL, em detrimento das associações e entidades populares. O atual comitê ele foi formado, né, com base no decreto 4.373 de 2024, que foi editado em 18 de dezembro de 2024, alterando o regimento interno do comitê, retirando alguns grupos, algumas associações, algumas entidades e incluindo a nova formação por parte da sociedade civil organizada. Entre elas a Universidade do Vale do Itajaí, 2 associações de moradores, a Associação de Pescadores do Gravatá, a APEG, 2 cadeiras para a CIPEM e 1 cadeira para a CDL. Dada a urgência de tramitação do processo do PGIO, a atual gestão editou um decreto com a nova composição, baseado nesse, para que então pudesse se dar encaminhamento ao PGIO, para que os próximos passos pudessem ser galgados, o plano ser consolidado e, de fato, a questão avançasse. Mas já, de fato, logo que o decreto foi editado, eu já fui questionado, a gestão foi questionada por entidades que ficaram ausentes, né, dessa nova composição, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados, a subseção de Balneário Pissarras, que ficou ausente dessa composição, e já ficou acordado que o próximo passo é editar essa situação para que o comitê seja o mais plural possível, né, dentro da equiparidade dos 7-7, e que a gente de fato faça um edital de chamamento público para que todas as associações de moradores regulares de forma cadastral possam de fato concorrer de forma justa e não por indicação. Então foi dessa forma que o novo comitê foi formado. Se a professora quiser me complementar, por favor. Então, na verdade, assim, é super recomendado que faça parte do comitê as instituições que participaram da elaboração do PGI, né, num primeiro momento, né? Então, a gente teve instituições que participaram, mas que hoje não existe mais. Por exemplo, a Fundação Praia Vermelha, né, não existe mais. Por conta disso, acabou entrando... na verdade, eu não me envolvi nesse novo modelo, né, de PGI, de Comitê Orla agora, nesse último decreto. Mas eu, sinceramente, acho que ele está descompensado, né? Eu acho que a gente tem que voltar a repensar no sentido de trazer mais associação de moradores, né? E é o período que isso pode acontecer agora. Então, a gente está em tempo, né? Porque quando a gente vai encaminhar a ata, inclusive foi interessante que isso vai entrar na ata, né? A gente vai encaminhar a ata para a comissão, né? Para a coordenação estadual, e junto com a ata a gente já pode levar uma nova composição, né? Posso? Eu só até gostaria de questionar a Camila. Existe algum critério em nível federal que estabeleça isso, essa composição? Por exemplo, o Estatuto da Cidade baliza a composição do plano diretor, do Conselho da Cidade. E existe para o Orla, existe algum balizador a respeito disso?
que se aconselha, né, que seja paritário, né, organização civil e poder público, que tenham participado. Foi basicamente o que a professora falou, realmente, que sejam pessoas que tenham acompanhado o processo, né, e todo o processo de PGI ele é com base no manual, né, de PGI. Deixa eu aproveitar. Então, não existe um critério de composição. Porque, só eu acho que cabe esclarecer aqui, tá? Meu nome é Sinara, eu sou da Associação da Armação, né? A gente tem um núcleo das associações de moradores de Penha, então, né, ter 2 representantes de associação para a gente já é bem importante, mas a gente percebe um contrapeso quando a gente vê 3 entidades de peso, entidades representativas de empresarial, em detrimento, por exemplo, a gente não vê Corpo de Bombeiros ou, né, próprio outras associações que talvez poderiam representar. Então, o meu questionamento é assim: o critério esse decreto ele é do Poder Executivo Municipal. Então, o Executivo que compõe, faz a composição, é isso? Tem algum critério que tem que seguir? Ou não sei, algum critério de nominação? É o decreto que baliza quem vai compor, né? Não foi a atual gestão que editou esse decreto de composição por parte da sociedade pública. 18 né? de dezembro de 2024. Do ano passado. Então, eu não tenho como te pontuar de fato o que passava, né, na mente. E como eu expliquei, para a gente tentar dar andamento ao processo, o comitê foi formado. Eu acredito que o decreto anterior a esse, da formação anterior, ele era mais prudente, né? Ele era muito mais plural. Acho que a pesca estava mais bem representada. A OAB, que é uma entidade de critério legal, a OAB inclusive me questionou na hora, foi o Rodrigo, o doutor Rodrigo, se não me engano agora. No anterior ele estava, né? Isso, me questionou e eu me comprometi com ele a nós atualizarmos assim que possível, né? A gente tinha que primeiro fazer esse encaminhamento agora e baseado nisso, de fato, o decreto ele vai ser revisto e a situação deve ser mais bem discutida socialmente. Posso fazer uma manifestação? Por favor. Na realidade, eu acho que um ponto crucial é rever esse comitê mesmo, sabe? Porque eu participava do comitê da Orla e, como eu falei, a gente sempre se legitimou do projeto Orla porque a sociedade estava sempre presente, né? Com a pandemia teve uma quebra, né? E vou ser bem sincero, me surpreendeu quando eu vi esse decreto. Porque, com todo respeito, em 18 de dezembro de 2024, estabeleceu um comitê, né, que não teve participação da maioria dos conselheiros. Eu participava e, para mim, foi uma surpresa. E eu imagino por que aconteceu isso, sabe? Eu acho que a gente está avançando, né, de novo, né, a sociedade sempre concordou com o PGI, né, todas as entidades representadas, mas a gente tem que avaliar esse decreto, porque ele não reflete um trabalho que foi feito há 10 anos antes. Então, acho que nós temos que dar prosseguimento, não precisa emperrar, porque é um projeto de amadurecimento e renovação. Mas esse decreto, com todo respeito, me surpreende. Esclarecido, Sinara? Sim. Obrigado. Eu acho que, aproveitando que a parte técnica está aqui, eu tenho uma dúvida, assim, você nomeia efetivamente, por exemplo, os pescadores. Tem uma associação que está compondo lá, mas essa associação não representa todos os pescadores de Penha, ele representa aquela associação, né? Existe um critério para isso, tipo, uma representante dos pescadores, um representante da comunidade, um representante do turismo, um representante ou não? São dúvidas mesmo assim para a gente entender como que funciona essa representatividade dentro da comissão, do comitê. Bom, a gente vai tentar complementar a resposta aqui. Como o próprio poder público aqui municipal já colocou, a representação ela tem que ser paritária. Então, assim, os critérios basilares tem que ser uma associação da sociedade, um órgão da sociedade civil organizada, e a gente entende que tem que atender uma legislação básica em relação à sua regularidade, né?
tem que ter a documentação formal ali, né? Para que vocês se constituam como uma sociedade civil organizada, vocês têm que estar minimamente dentro da legislação para comprovar. Então, é isso. Aí o poder público vai estabelecer quais secretarias, até porque são as matérias relacionadas ao PGI, por exemplo, ambiente, turismo, enfim. As pastas do município eles vão colocar de acordo com a necessidade e também com as áreas vinculadas, né? Não adianta também ter uma representação do governo municipal que não tenha nada a ver com o PGI, eles nem saberão como implementar. E a mesma coisa a sociedade civil. Se ela está organizada, se ela está dentro da legislação, se, por exemplo, vocês vão fazer o edital de convocação. O edital de convocação vai dizer a normativa, qual é a documentação que vai ter essa regularidade, e as pessoas vão, as sociedades ali, os membros vão se manifestar, atendendo a legislação, atendendo os critérios do edital, que daí é a regularidade fiscal, principalmente, né, enfim, para dizer que vocês estão regulares e podem participar desse tipo de fórum. Aí vai ser a análise de quantos, sei lá, 5 ou 10 conseguiram atender os critérios estabelecidos em lei para regularidade, o poder público vai avaliar também para fazer a equiparação, né? A gente tem que ter uma composição que represente a vontade da população. Agora, tu falaste só de uma associação. Se só uma associação de pescadores de uma determinada área tem capacidade jurídica instalada, aí não tem o que fazer, né? É uma questão de regularidade fiscal também, né? Isso, exatamente. Isso. Sim, tem que estar relacionado. Então. Daí é uma... Exatamente. Uhum. Isso, tem uma representação formal, né? É por isso que eu digo, como a gente trata com... Isso, exatamente. E até buscar uma interlocução entre as associações. Se você tem a mesma matéria, né, mesmo porque a gente entende que algumas associações não têm capacidade de conseguir constituir toda a documentação e tal, mas não precisa, exatamente. Mas então, assim, aí acaba sendo uma interlocução mais entre as associações, porque vamos pensar assim, a linha mestra do objetivo da associação pescador X, Y, Z, pelo menos a coluna principal vai ser basicamente o objetivo muito similar ou o mesmo, né? Então, aí quem conseguir ter essa representatividade, conseguir se enquadrar nos critérios técnicos jurídicos, vai ter essa representação aqui, mas nada impede essa articulação entre vocês, que é muito importante também, né? Obrigado. A última... Mas é isso mesmo. Obrigado. A última pergunta é: qual é o planejamento e a visão do PGIO a instalação de empreendimentos náuticos? Eu não sei se a Mary lembra alguma coisa, mas a gente sempre pensou a Mary me corrige, né, em piers, trapiche, né, e até mesmo essa questão de digamos, turismo náutico, né, porque a gente sabe que é um potencial grande aqui mas eu me lembro que a gente contemplava isso, principalmente ter atracadouros, pier e fomentar o turismo náutico de maneira ordenada. Inclusive, nós tínhamos colocado até 4 locais para descer os barcos, né? Então... Foi colocado que foi diagnosticado como um problema, né? Está me ouvindo, né? Foi colocado como um problema a questão de conflito de uso, né? Conflito de uso entre a questão da pesca desportiva com o esporte náutico, né? Então, a linha de ação que a gente mostrou ali, né, era ordenar, né, esses diferentes usos, né, de acordo com que eles pudessem ser compartibilizados, né, num espaço definido, né? Então, isso vai ter que ser definido em termos de espaço e regulamento, né? Mas, sim, foi pensado em estruturas, né, estruturas de padronização dos trapiches, né, de atracadouros, né, reforma de 4 rampas para saída de barco e, como a gente falou ali também, a questão de profissionalização das pessoas que oferecem o serviço, né, na questão até de segurança para os visitantes, para os usuários, né. É nesse sentido. Eu não sei se quem fez a pergunta quer alguma coisa mais específica.
boa noite, professora, toda a mesa, aos presentes. Meu nome é Jefferson Custódio, represento também uma entidade. Nós estamos representados aqui pela CIPEM, né? Nós representamos o Instituto IET, Instituto de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação na cidade. E a minha pergunta vem de encontro a outros fatores, né? Quando eu falo de empreendedorismo náutico, nós estamos falando de bar flutuante, nós estamos falando de parque, uso para parques náuticos, que é uma possibilidade de fazer em Penha, né? Nessas modalidades. Eu quero saber qual é o planejamento, qual a visão que vocês têm para esse tipo de empreendimento, porque nós estamos recebendo alguns interessados, gente de outros estados, inclusive, de gente de Santa Catarina, para empreender em Penha, e fica uma barreira entre pode, não pode, dá ou não dá. Né? A gente já tentamos empreender dessa forma e fica um pouco complicado, porque nós não temos uma legislação preparada para isso. Oi. Só em termos de PGI, não foi pensado, né? Foi? Teve umas discussões sobre isso, sim. Além do que a Mary já falou, da questão do esporte náutico, de lazer, essas coisas que foram pensadas, de profissionalização. Na época da construção do PGO, nós falamos muito, inclusive no decorrer desse tempo, teve a tentativa de implantação de bar flutuante, e de outras estruturas de apoio náutico, né? E, inclusive de grandes empreendimentos de marina, que eu acho que é o objetivo da tua pergunta. A única coisa que nós colocamos é colocar alguns critérios para não haver conflitos em algumas regiões. Por exemplo, a questão da praia do Trapiche, né? Onde existe uma grande concentração de pescadores artesanais. Outras questões ambientais, aí, a questão das tartarugas, né? Enfim, que não, nesses pontos que não se fossem permitidos, né? E outros pontos, como até foi falado muito na Praia Alegre, na bacia da Praia Alegre, onde é plenamente possível esse tipo de empreendimento. Mas, enfim, como colocou a Mary na apresentação ali, e foi uma imposição da Justiça Federal e do Ministério Público, que todos os projetos que sejam implantados na Orla sejam com a anuência do Comitê da Orla. Isso, conforme as demandas que surgirem desses empreendimentos, vão além do plano diretor, né, que também já estabelece algumas normas, o Comitê da Orla vai, com certeza, colocar em discussão e avaliar a posição para que não criem também conflitos, né, com certos setores, e serem implantados em lugares possíveis, né? Eu acho, complementando também, porque assim, como esse plano, né, foi feito lá há muito tempo atrás, a gente também não vislumbrava muitos setores que hoje estão em alta, né? Como o Jefferson falou, né? A procura que se tem no município para a implantação de algumas coisas, eu penso que são coisas que o município deve considerar e que a gente deve compor aí nesse projeto com toda certeza, né? Então, porque naquela época não se imaginava, mas hoje são coisas que se tem muito visíveis, né? E eu acho que não tem como a gente ignorar. Presidente, posso fazer uma breve colocação? Por favor. Como a CIPEM foi citada aqui algumas vezes, eu sou Ângelo Piazeira Júnior, sou diretor de Relações Institucionais da CIPEM. O Felipe deve lembrar, nós fomos surpreendidos na CIPEM quando lá chegou um ofício pedindo a nomeação de 2 representantes. Eu liguei para o Felipe. Lembra disso, Felipe? Olha, Felipe, tem alguma coisa errada, é 1 representante e 1 suplente. Ele disse, não, vou te mandar o decreto. Eu disse, qual decreto? Aí ele me falou desse decreto de dezembro do ano passado. Então foi isso, não houve intenção da CIPEM de, sabe, para a gente arrumar 1 representante já é difícil, imagina 2. Tá? Então, só queria esclarecer isso, porque isso é uma coisa que vem escalando já, não é de hoje, né, de que existem interesses escusos da CIPEM para ter 2 cadeiras. Bom, obrigado. Por favor. Ok. A doutora Cristina é a consultora jurídica da CIPEM, inclusive, e representante também no Comitê da Orla. Então, até para esclarecer, fizemos parte, nós, OAB, instituição, desde sempre, né, Mary? E a gente
se sentindo excluído, a CIPEM aí nos embarcou. Acredito que seja um equívoco isso mesmo, porque efetivamente se faz necessária essa representatividade. Para que um comitê se eu não estou representando a nossa cidade? Então fica aí o nosso, aí eu não como a CIPEM, mas como membro, né, da OAB, da Comissão de Direito Ambiental e Imobiliário, que voltemos a fazer parte. Obrigada. Bem, agradecer a presença da comunidade que se fez presente, do corpo técnico, da equipe do SPU, do Projeto Orla, né, que muito nos honra com a sua presença. Eu acredito que a gente supera essa fase de apresentação do plano de gestão integrada da Orla, reforçando ainda que todos os documentos alusivos a este ato, né, eles estarão disponíveis no site da Prefeitura de Penha. Ainda pelo prazo de 30 dias já citados, antecipados pela professora Rosemary, o governo municipal ele estará recebendo sugestões com relação a essa audiência de hoje, e essas sugestões elas podem ser enviadas ao e-mail pgio@penha.sc.gov.br. Então, nesse momento, nós damos por encerrada a audiência pública de apresentação do plano de gestão. Perdão? Pois não, perdão. Boa noite a todos. Então, pelo que eu compreendi, sou Everton, sou da EPAGRE, bem que está se encaminhando para a formação de um novo comitê. Como é que vai se dar isso? Vai ser mandado convite para as entidades? A gente se manifesta lá naquele e-mail que você colocou? Como é que vai ser esse encaminhamento? Agora o governo municipal, junto com o comitê, vão se reunir, obviamente, com a equipe da Procuradoria-Geral do município, para que tudo seja encaminhado de forma legal e correta. Superada essa etapa, o princípio da publicidade e da transparência vai ser cumprido, os editais necessários, releases, enfim, a forma mais, a imprensa, inclusive, para que as informações cheguem até as associações e quem possa, porventura, se sentir representado, para que possa, de fato, ter a oportunidade de integrar esse novo futuro comitê. Mas que de fato, nesse momento, não representa a sociedade num contexto completo, mas que, eu reforço, foi formado para que a audiência pudesse ser concretizada e o plano pudesse caminhar até as novas etapas. Perfeito? Então, dessa forma, eu declaro a audiência pública encerrada e agradeço a presença de todos. Boa noite.